Olá, muito boa tarde. Eu sou o jornalista Albano Gado. Nós estamos aqui neste espaço do Porto Alegre Oficial, o podcast oficial do Porto Alegre Oficial, que a gente conversa com personalidades do mundo político, entretenimento, esportivo. E hoje o nosso convidado é Felipe Camozato, ex-vereador, atual deputado estadual, que vai conversar com a gente referente a questões relativas ao seu mandato, à cidade, ao estado e ao país. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Albano. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer estar na plataforma aí do Porto Alegre Oficial. É um prazer nosso aí tê-lo aqui como, né, como convidado e como parceiro também, né? Vamos começar falando sobre um pouco sobre o Partido Novo, que surgiu como uma novidade realmente, né? Ele surgiu com que objetivo, Felipe? Bom, o Novo ele foi fundado por pessoas, todas elas de fora da política, né? Assim como eu, sou um dos fundadores do partido aqui no Rio Grande do Sul. E são pessoas profissionais liberais, servidores públicos, né, trabalhadores, empresários, enfim, advogados. E essas pessoas tinham todas elas aquela sensação de que, olha, o Brasil tem tudo para ser um país que dá certo, mas aqui parece que a gente nunca dá certo, né? É o país do futuro para sempre, né? E que se paga muito imposto, tu não vê o retorno sobre teus impostos, aí tu vê escândalo de corrupção, aí tu vê muitas vezes gente mal preparada para tomar decisão de gestão pública. Então era esse sentimento assim, né, de que olha, o Brasil é um país que ele né, se paga muito caro para ter um retorno muito pífio, ainda tem muita coisa errada, né? Então ele nasce de um movimento da sociedade civil, né, de olha, vamos fazer uma coisa diferente. E a ideia de surgir um partido político é porque a gente olhava para aquelas legendas que estavam ali e não acreditava que dali viria grandes mudanças, né? Porque estava todo mundo meio que já, né, naquele sistema, naquele jogo há muito tempo, né? Um pouco viciado ali, com muitos conflitos de interesse, inclusive. Então a ideia era, ó, vamos criar um partido novo, com regras diferentes das regras típicas da política, né, com uma governança partidária diferente do que é a tradicional, então assim, sem caciques, né? O estatuto é que vai ser a carta magna da instituição, o filiado vai poder escolher seus candidatos, vai poder votar por isso, vai poder ser candidato sem que um cacique diga se tu não pode ser candidato, né? O que muitas vezes acontece também. Onde a gente tem alguns princípios e valores que são fundamentais. O partido ele se orienta em torno desses princípios e valores. Primeiro de tudo, né, a igualdade perante a lei. Né? Nós acreditamos na democracia, nós acreditamos que, embora possa ter muitas críticas com relação à democracia, não existe nenhum outro sistema melhor inventado. Né? Então, precisamos pensar em como é que a gente fortalece as instituições, melhora as regras que regem os homens e a sociedade. E isso passa por que todo mundo seja tratado com a mesma igualdade, né, perante a legislação. Ou seja, não importa se eu sou filho de juiz, não importa se eu venho de uma família rica, família pobre, né, qual é a minha cor de pele, qual é a minha orientação sexual, enfim. Né, olha, a lei tem que servir para todo mundo de maneira igual. Segunda coisa, né, de ter no indivíduo, na pessoa, aquela crença de ser um agente de transformação. Né? A gente saber que todos os movimentos na sociedade nascem da pessoa que quer agir, quer transformar a sua realidade. É assim que, né, surgem as lideranças comunitárias, é assim que surgem muitas vezes os serviços sociais, né, a doação voluntária, é assim que a cidadania é exercida. Né? Não é um político que vem e diz assim, agora nós vamos fazer isso. Né? Em geral vem da sociedade para cima e não de cima para baixo, né? Então, o Novo tem isso muito claro, como indivíduo, o indivíduo como agente de mudanças, né? E não o Estado, né? O Estado, ele administra o recurso dos indivíduos. Se o indivíduo decide empreender, se ele decide professar uma determinada fé, se ele decide né, ter seus desejos pessoais, seus sonhos e buscar por eles, se ele decide se expressar como bem entender, né? Aliás, a liberdade é um dos princípios do Novo, a liberdade de expressão, liberdade religiosa, né, a liberdade política e liberdade econômica também, né, como um fator muito significativo. Acho que isso ressalta muito na atuação do Partido Novo. O Novo é um partido que ele é posicionado, né, à direita, centro-direita, né, tem ali liberais, conservadores, libertários, mas que nós acreditamos justamente em que o mercado, né, o que é o mercado? São as pessoas transacionando livremente os seus bens, as suas mercadorias, os seus serviços, e sem o Estado ficar se metendo, né, nessas relações comerciais. Tem muitos estudos publicados, né, de que países que têm maior índice de liberdade econômica são também países com menor desigualdade social, com menor taxa de pobreza, né, com menor mortalidade infantil, com melhor preservação do meio ambiente, com maior renda per capita. Então, assim, já existem muitos elementos concretos, né, na teoria econômica, especialmente, mostrando que esse é um caminho que todos os países deveriam perseguir. E aqueles que fizeram,
né? E a gente pode olhar agora, mais recentemente, para o Paraguai, né? Ou, né, para o Chile, agora estão vendo um movimento na Argentina, mas se a gente olha para países nórdicos, né, muitas vezes se fala de Estados Unidos, né, a América, o país da liberdade, mas os Estados Unidos já teve um tempo de maior liberdade econômica do que hoje, né? Agora, quando a gente olha para os países nórdicos, muitas vezes a gente olha assim para o estado de bem-estar social europeu, né? Eu tive a oportunidade de morar e trabalhar na Bélgica durante 7 meses, e a gente via uma baixíssima burocracia, uma carga tributária mais razoável, mas com uma contrapartida direta de serviço público, não tinha, né, 2, 3, 5 anos de inseguranças jurídicas e licenciamentos ambientais intermináveis, uma justiça trabalhista que a cada hora decidia uma coisa diferente, ou seja, várias variáveis que atrapalham o dia a dia da vida em sociedade de quem investe e trabalha no Brasil. Então, também é um dos valores do Partido Novo, o livre mercado, né, a liberdade econômica. Bom, e o Novo surge, então, alicerçado nesses princípios e valores, num contexto onde nós estávamos ali em 2015, né, com manifestações na rua já pelo impeachment de Dilma Rousseff, eleita em 2014. Acho que o Novo acaba pegando um pouco desse boom, dessa direita que renasce nas ruas, se redescobre nas ruas, porque antes a direita, uma parte era muito vinculada à ditadura militar, né, ou uma parte realmente acreditava nesse modelo. Muita gente ainda não sabia exatamente o que era a direita, mas as pessoas, a população foi se reencontrando nas ruas e foi se redescobrindo politicamente, né? E ali, em 2016, então, eu me candidato a vereador em Porto Alegre pelo Partido Novo, primeira eleição do partido no Brasil, e eu sou o primeiro eleito pelo partido, então, no Brasil, fui eleito com a 5ª maior votação em Porto Alegre. É uma coisa surpreendente, eu nunca tinha sido candidato a coisa nenhuma, né? Como vocês podem ver, não tenho uma cara bonita, não é por causa do rostinho bonito, não participei de Big Brother, não fui jogador de futebol, mas eu acho que fui talvez uma pessoa certa no lugar certo, numa instituição certa, né? Aquele desejo por renovação na política, em meio a escândalos de corrupção da Operação Lava Jato, de um governo desgastado, né, impopular, que nem era o da Dilma, e surge uma alternativa que nem o Partido Novo. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Nós conversávamos antes em off, referente a... Tu eras um jovem estudante universitário e também não tinha pretensão de política. O que te levou a querer ser candidato, a entrar no partido, a, vamos dizer, tentar enfrentar o sistema, né, de certa forma? Sim. Essa é uma história um pouco curiosa, assim, porque eu sou filho de um pai bancário, e servidor público federal, e mamãe professora do estado, tá? Servidora pública estadual. E meus pais vieram, né? O pai é filho de caminhoneiro, o pai abandonou a família, ele foi o filho que ajudou minha avó a criar os outros 4 irmãos, veio do interior para Porto Alegre para tentarem a vida aqui, né? Minha avó trabalhava para sustentar os 5 filhos como vendedora de loja. A minha mãe veio da roça, né, interior do estado também, Serra Gaúcha, 12 filhos. O pai faleceu quando ela tinha 15 anos, então minha avó teve que lidar com 12 filhos, imagina só, né? Então ela veio para Porto Alegre muito cedo também para fazer magistério, e vindo de uma família, né, muito humilde, assim, e quando ela teve eu e 3 anos mais tarde meu irmão, em casa a gente sempre teve muito claro isso, assim, do caminho dos estudos, né? Olha, vai estudar, te concentra em ter um futuro profissional, porque ninguém vai te dar nada de mão beijada, mas com trabalho, suor, dedicação e honestidade, tu vai conseguir conquistar uma vida digna, né, e melhor do que a gente teve, do que os pais, né, meus avós tiveram. Nesse intervalo, né, eu estudei em escola pública nos anos iniciais, justamente onde minha mãe dava aula, né, no Instituto de Educação, aqui em Porto Alegre. Depois, na medida que a família foi melhorando de renda, acabei conseguindo ir para uma escola particular para as séries finais. Entrei na URGS, né, passei no vestibular para administração, fiz meus anos de graduação em administração. No âmbito da graduação, acabei me engajando em várias atividades voluntárias, de voluntariado, desde trote solidário, empresa júnior, coisas assim. E ali eu comecei a estudar por conta questões de economia, comecei a ver um pouco de movimentos de política, mas não me envolvia, achava até perda de tempo, assim, sabe? Porque eu estava muito com aquilo na cabeça de, olha, vou estudar, fazer minha carreira aqui, né? E não dispersar energia. Termino minha graduação, no final da graduação eu tive uma oportunidade de trabalho no exterior, como eu falei, né? Acabei indo trabalhar em Bruxelas, na Bélgica, durante 7 meses. Lá eu, basicamente, né, o que me pagavam era moradia, passagens, né? E não tinha um salário, assim, mas me ajudou a enxergar o mundo, né? Pô, olha só, diferentes culturas, diferentes realidades, diferentes organizações de gestão pública, e
quando eu regressei disso, eu entrei como estagiário numa empresa. Na época tinham 5 funcionários ali, 4, 5 funcionários. Acabei me tornando braço direito do sócio fundador. Depois ele me fez um convite para me tornar sócio do negócio. A gente foi crescendo no negócio. Depois de uns 2 anos trabalhando ali, acabamos comprando um concorrente, crescemos o grupo, acabamos chegando a ter quase 80 funcionários, me tornei diretor do negócio. Acabei passando também num processo seletivo para ir fazer uma pós-graduação em Georgetown, nos Estados Unidos, com uma bolsa de estudos. Então, fiquei durante 3 meses morando na capital americana. E ali eu tive uma primeira experiência de conhecer pessoas que vieram da sociedade civil, passaram pelo setor privado e foram para a política. Uma ex-presidente da Costa Rica teve um dia de aula com a gente lá para a nossa turma, que era uma série de jovens líderes da América Latina, tá? E teve um ex-vice-presidente do Panamá e contou um pouquinho da história de transformação do Panamá, quando chegaram os investimentos, né, o canal do Panamá, a chegada de novas empresas, né, de se formar ali um país que sai do subdesenvolvimento, que nem boa parte dos países da América Latina, e se torna um país de renda per capita alta, com muita tecnologia entrando e tudo mais, e a população dá um salto de qualidade de vida, né? E aquilo me chamou a atenção, porque até então eu imaginava que isso não era possível, né? Não existia, né? Ou o cara era político a vida inteira, família de político, aquela história, né? Ou então o cara que está no setor privado não se envolve com essas coisas. Nesse meio tempo que eu conheci o Novo, né? Conheci na internet uma página do Facebook lá, Partido Novo, achei aquele estranho, né? Que história é essa? Tal? Nunca tive filiação partidária nenhuma. E aí quando conheci o Novo na internet, eu fui ler a respeito, falei, pô, olha que coisa bacana, parece que eu aprendi na faculdade, né? Olha, né, gestão profissional, pessoas qualificadas, né, liberdade econômica, menos impostos, serviços públicos de qualidade, meritocracia no serviço público, né? E eu via isso muito dentro de casa, né? Meu pai teve umas 3 crises de estresse sendo servidor público, porque ele via, muitas vezes ele era sobrecarregado e tinha um colega que não queria saber nada de nada, né? Ia fazer greve, sumia e ele tinha que cobrir. Minha mãe é a mesma coisa, como professora, né? Acabava que tinha boas professoras e maus professores. A gente sabe como é que funciona. Na política tem bom político, tem bom empresário, mau empresário. Mas no serviço público, o bom servidor, ele não tem, né, praticamente nenhum incentivo, né? Porque ele ganha a mesma coisa que o servidor que não quer nada com nada, que distrata o público muitas vezes, que não vai trabalhar e tudo mais. Então, ele fica desmotivado, ele fica muitas vezes numa situação de, poxa, vale a pena, né, eu me dedicar, me estressar, sendo que eu recebo a mesma coisa que o outro, sendo que eu não tenho nenhum tapinha nas costas muitas vezes, né? Eu via muito isso em casa, assim, e acreditei sempre nisso. Olha, a gente precisa fazer uma mudança também na cultura dessas organizações do serviço público. Vou chutei aqui até. Porque a gente precisa valorizar esses bons profissionais, precisa trazer gente boa também para fazer gestão pública, porque é aquela história, na hora que o filho adoece, tu não leva ele para o eletricista, tu leva ele no médico. Mas muitas vezes o que a gente olha, que a gente quer mudar a educação pública, mas bota alguém na Secretaria de Educação que não entende nada de educação. Bota alguém na Secretaria de Saúde que não entende nada de saúde. E que aqui acontece um milagre, né? Ou às vezes elege um prefeito ou alguém lá para estar decidindo por nós, mas que nunca decidiu coisa nenhuma na vida privada dele, né? Então, esse é um choque cultural muito grande. Que, inclusive, agora escrevi um livro sobre isso, né, que chama Dois Mundos. Né? Precisamos reduzir o abismo entre o setor público e o privado. Que é o quê? Né? Fazer com que esses mundos possam conversar e ver o que a gente pode aprender um com o outro para que esse tanto de imposto que a gente paga possa virar, né, melhor atendimento de saúde, melhor educação, né, melhor gestão das cidades, né, da vida das pessoas, da segurança e por aí vai. Legal. Bom, eu queria saber de ti o seguinte. Porto Alegre é uma cidade burocrática, e por que tu te identifica ali, te apresenta como o maior revogador de leis para desburocratização de Porto Alegre? Isso foi uma coisa até meio natural, assim. Quando eu entrei como vereador em Porto Alegre, eu pela minha trajetória de empreendedora, né, inicialmente estagiário, depois sócio de um grupo empresarial, eu via que muitas vezes o que a gente tem são boas ideias, bons empresários, mas que às vezes travam na burocracia, né? Vou dar um exemplo muito claro. Tinha uma das empresas que a gente estava montando lá que ia trabalhar com resíduo de madeira, que ia para aterro sanitário, ia parar em lixão, ou ia parar nas ruas. Ou mesmo resíduo de serraria, né? Porque a gente trabalhava muito com pallets, caixas de madeira, que a gente tratava essa madeira para poder ser exportada. E todo esse lixo tem valor econômico. Poderia ser aproveitado para, em vez de uma indústria comprar lenha, né, madeira bruta, para queimar numa caldeira industrial, ela poderia usar esse resíduo, um resíduo que ele seria compactado e secado para ter mais potencial energético e queimado nessa caldeira. A gente queria fazer isso. É uma operação ambientalmente
super positiva, gera crédito de carbono, reduz resíduo de lixo, sim, gera emprego ainda por cima. Então, assim, é super bacana. Levamos quase 4 anos de licenciamento. Foi um estresse, né? A prefeitura do município da região metropolitana, que é onde a gente instalaria esse pavilhão industrial, chegou a perder parte do processo no meio tempo. Então, assim, foi uma confusão e ali para mim foi meio que a gota d'água, dizendo assim, cara, realmente, quem está do outro lado do balcão não faz a menor ideia do que muita gente está tentando fazer de inovação, de serviço, de negócio, que é positivo para a sociedade e acaba sendo travado pela burocracia. Então, eu entrei na Câmara de Vereadores já dizendo, olha, nós precisamos fazer um pente fino da legislação municipal para ver o que realmente é positivo e o que atrapalha mais do que ajuda. E então logo eu entrei na Câmara, a gente montou uma comissão de revisão legislativa. Para quem não sabe como é que funciona a legislação de um município, mas só em leis ordinárias, que chama, né? Porto Alegre tinha quase 20 mil leis ordinárias. Imagina um fiscal da prefeitura chegando aqui, visitando esse estúdio e tendo que ver se estavam todas as 20 mil leis do município sendo cumpridas. Então, o que geralmente acontece? Como tem lei para tudo, certamente alguma coisa está errada, né? Se a gente for olhar, é capaz de ter uma lei agora dizendo que a gente não pode ficar menos do que 30 centímetros da tela, senão é uma infração. O cara ia dizer, não, isso aqui não pode. Ou então, essa pintura aqui, né, esse trabalho na parede, tem uma RT do técnico que fez, senão não pode liberar um alvará, sei lá, entendeu? E a gente vai vendo vários desses entraves e eu comecei a mapear isso. E a gente fez um trabalho de revisão, revogação e consolidação de mais de 800 leis do município. Né? E isso fez com que fosse o maior trabalho da história de Porto Alegre que se tem registrado sobre isso. E isso fez com que ajudou, né? Não foi só eu, foram mais vereadores que me ajudaram nessa tarefa, não se faz nada sozinho. Também diferentes gestões da prefeitura ajudaram a fazer com que Porto Alegre, que estava lá no metade da tabela, dentre as capitais brasileiras, em tempo para abertura de empresas e para fazer licenciamento de atividades empresariais, saltasse para capital com melhor tempo. Né? Virou a primeiro lugar, né? Quando eu deixei o mandato de vereador. E aí algumas leis que tinham, parecem coisas banais assim, mas tinha lei que obrigava postos de gasolina a fixar o mapa da cidade numa parede. Porque vem lá da época que, né, só se tinha mapa assim impresso, e aí o taxista, o motorista precisava se orientar e tudo mais. Mas isso ficou no legado. A origem daquela propaganda, pergunta lá no posto Ipiranga. Pode ser. E aí o que acontece? Se o cara não tira essa legislação, bom, o fiscal que daqui a pouco tá de mal com a vida lá com o dono do posto, brigou, vai lá e vai autuar o posto. Vai dizer, tu não pode seguir trabalhando assim porque tu não tem o pôster lá fixado. Uma outra legislação que a gente revogou, que foi bem interessante, foi uma proibição que se tinha de novas construções do Parque Farroupilha. Deu uma grande polêmica na época. Não, o Camozato quer arranha-céu na Redenção. Jamais, né? Mas deu toda uma polêmica. Mas por que isso? Porque se a prefeitura quisesse construir vestiário, não podia. Se quisesse fazer uma operação gastronômica, que nem depois acabou acontecendo ali no Refúgio do Lago, não podia. A gente revogou a lei, logo após revogar a lei, acabou acontecendo o Refúgio do Lago. Agora estão revitalizando lá o espaço, vão mudar e tal, não sei. Mas ali era um lugar que, inclusive, estava degradado, tinha já acontecido estupros ali, tinha muito relato e denúncias de usuário de drogas e violência cometida contra usuários do parque. Acabou virando um lugar que empregou ali 20, 30 pessoas, tinha operação gastronômica, cultural, né, que eu não sei o que vai acontecer depois, né, dessa revisão que eles estão fazendo, mas foi um ganho para a cidade, acabou até aumentando o número de usuários do parque, né, qualificando até o parque. Então são alguns exemplos assim de coisas que a gente acabou fazendo nesse meio tempo. Dentre as várias conquistas aí do teu mandato como vereador, qual tu acha que foi a maior conquista? Olha, eu digo que o conjunto de grãos de milho acaba fazendo um papo interessante, né? Mas nós tivemos, durante 3 anos, um embate muito grande com o então prefeito Nelson Marquesan sobre aumento do IPTU na cidade, que ia colocar quase 50% de aumento, né? Tiveram imóveis com mais de 100% de aumento e a gente conseguiu reprovar isso durante cerca de 3 anos. Depois ele acabou aprovando no final do mandato. Eu lembro de entrar com mandato de segurança contra o prefeito para tentar evitar na véspera do Natal uma aprovação. Porque, né, aquele negócio, o cara tira o secretário, muda o suplente ali, conseguiu o quórum necessário para aprovar. Aí ele tinha movido todas as peças, entrei com mandato de segurança, seguramos a votação. Ali foi uma vitória importante para a cidade, porque no final das contas, no fim do dia, eu estou deixando 100, 200, 500 reais no bolso do cidadão que iria para o caixa da prefeitura, para sabe-se lá fazer o quê, né? Uma segunda coisa, que foi até uma coisa que a gente não imaginou a repercussão, mas um belo dia, alguém me falou assim, Camozato, sabia que tem uma lei que proíbe fazer churrasco na rua em Porto Alegre? Como assim? Tinha uma turma que fazia churrasco ali na Getúlio Vargas, outra fazia churrasco ali na Goethe, e tinha mais uma turma dos espetinhos lá, saída de Beira-Rio, Arena, tudo mais. Eu
Fomos olhar a legislação e tinha mesmo, no Código de Posturas, a proibição. E na mesma época, Porto Alegre estava querendo se tornar a capital brasileira do churrasco, né? Capital mundial do churrasco, né? Eu falei, não faz o menor sentido, né? Capital, quer ser a capital do churrasco e não pode fazer churrasco na rua. E vamos além, né? No Parque Harmonia, durante o acampamento Farroupilha, em tese estava ilegal aquela churrascada. Então nós propusemos a revogação, revogamos a lei, e acabou surgindo depois uma série de eventos relacionados à cultura do churrasco, e que tu vê, especialmente para as comunidades mais pobres, essa é uma questão de integração na comunidade. Porque às vezes o cidadão não tem na sua casa uma churrasqueira, mas ele bota a churrasqueirinha ali na frente da calçada, ali, junto os vizinhos, junto os amigos. Poxa, é o lazer do cara, né? É o lazer da família. Né? E acabou que a gente começou a receber relatos de guarda municipal indo encher o saco, recolher churrasqueira, coisa assim. O entorno do Beira-Rio também teve a construção das churrasqueiras. Teve depois a construção das churrasqueiras ali no entorno do Beira-Rio, enfim. Então foi uma coisa que acabou sendo muito bacana, assim, e que a gente nem imaginava do tamanho da repercussão. Que às vezes um mínimo detalhe, né? Ele acaba se tornando algo diferente, né? Quando é que a gente podia imaginar que não podia fazer um churrasco na calçada, né? E isso acaba também ajudando muitas pessoas que fazem, que estão acostumados. Como tu falou, daqui a pouco vem um fiscal que não gosta, vai lá só de birra aproveitar dessa lei, né? Mas... isso é uma coisa que se fala muito, né? Quando tu tem lei para tudo, tu se torna muito alvo de chantagens de quem tem a caneta, né? É verdade. E, Felipe, como é que tu vê a cidade de Porto Alegre hoje, tá? E, obviamente, tu teve várias conquistas no teu mandato. Faltou algo que tu pudesse fazer? Ou o que falta para Porto Alegre também? Eu acho que tem muita coisa, assim, né? Assim, um mandato de vereador, tu tem uma autonomia muito limitada do que tu consegue fazer, né? E mesmo a gestão de prefeitura, são muitos desafios. Tu tem mais a capacidade da prefeitura de ter recursos para fazer as transformações que a cidade poderia ter. E tem algumas coisas que para mim assim foram um pouco frustrantes. Por exemplo, eu achei que eu votaria o plano diretor quando fosse vereador. No fim, eu fiquei 2 mandatos de vereador e o plano diretor ainda nem foi votado. Né? Porque o plano diretor é uma das legislações mais importantes da cidade e ela é muito rica assim, em fazer com que a cidade se torne uma cidade agradável para se viver. E muitas vezes a gente reduz todo o debate de plano diretor em altura de prédio. Isso é um erro, um erro gigantesco. Assim. A altura do prédio ela é secundário, né? O que a gente precisa falar em plano diretor, cara, é sobre caminhabilidade das nossas calçadas, sobre mobiliário urbano, sobre o aproveitamento dos terrenos para ter o melhor aproveitamento possível para fazer depois a distribuição, né, das creches, das escolas, do policiamento, dos bombeiros, dos serviços públicos, para que o transporte coletivo também tenha uma boa cobertura. Então, assim, tudo fica meio ligado ao plano diretor. Porto Alegre é uma cidade que tem uma coisa que é muito crítica, tá? E é uma característica de cidades brasileiras, de maneira geral, quando comparada com cidades europeias, tá? Que, em geral, o pessoal gosta de passar as férias na Europa, adora, chega em Roma, em Paris, em Londres, sai caminhando, anda de metrô, imagina se eu tivesse isso na minha cidade e tudo mais. E no Brasil, a legislação do Estatuto das Cidades, que leva aos planos diretores dos municípios, basicamente proíbe de fazer cidades europeias no Brasil. Porque lá tu tem uma densidade populacional por quilômetro quadrado 2, 3 vezes superior ao que é nos municípios brasileiros, né? Em especial capitais. E isso muda todo o jogo. Né? Por que a densidade populacional é importante? Todo mundo gosta de morar, quando olha um imóvel na cidade, né? Gosta de morar o quê? Eu quero estar perto das coisas. Tem restaurante perto, tem farmácia perto, tem hospital perto, tem supermercado perto. Legal. Para que tudo esteja perto, inclusive o próprio trabalho da pessoa, para não ter que se deslocar muito longe, tu precisa ter densidade. Porque o restaurante do bairro, ele não paga a conta se não tiver muita gente circulando próximo dele. O mercado do bairro não paga a conta se não tiver muita gente circulando na volta dele. E assim sucessivamente, né? A mesma coisa, se tu tem uma cidade que ela é pouco densa, o que acontece? Ela se espraia no território, ela começa a ficar muito grande, exige muito veículo para fazer deslocamento, emissão de CO2, custo de transporte coletivo, tempo perdido nesses transportes, congestionamento e, além de tudo, dano ambiental. Porque tu tem uma massa cinza maior se espalhando no território, tu acaba tirando mais vegetação para fazer a cidade se espalhar e tu não garante ainda a chegada de serviço de esgoto, né? Água, cobertura de segurança pública, cobertura de saúde e por aí vai. Então a cidade se torna mais cara. Então, em última instância, quando tu legisla sobre o plano diretor, se tu consegue acertar em muitas dessas questões sobre recuos, densidade, uso dos terrenos públicos, né, caminhabilidade das calçadas, tu consegue fazer com que a cidade fique mais barata para o cidadão, consiga ficar com maior qualidade de vida, com maior respeito à preservação ambiental, menor emissão de carbono,
né? Maior acessibilidade a serviços, menor tempo de deslocamento, maior sensação de segurança, porque tem mais gente também nas ruas. Então, assim, tem uma série de atributos. E eu queria ter votado isso, não consegui votar, né? Então, uma frustração foi essa. Uma outra coisa, eu acho que a gente ficou durante muito tempo em torno do assunto da revitalização do centro histórico do Quarto Distrito. E também foram coisas que não andaram como se esperava. Também muita coisa que eu acho que a atual gestão demorou muito para fazer. Aí veio enchente, prejudicou muito também isso. E está aí como um dever de casa, né? Vamos passar por uma fase importante, eu acho, da tua carreira política, que é a candidatura a prefeito. Como é que surgiu essa possibilidade e como ela foi importante para ti? Bom, na eleição de 2020, né, a gente estava em pandemia e o Novo já fez uma sondagem sobre eu ser candidato a prefeito, né? Eu achava que naquela época eu tinha pouca experiência, estava com um mandato de vereador, tinha saído do setor privado, recém-entrado no setor público. Então, assim, ainda estava amadurecendo, né, enquanto parlamentar mesmo, né? Então, achei que não era o momento. Acabou que o Novo não teve candidatura a prefeito naquela eleição. E a gente conseguiu influenciar o debate público de alguma forma com a nossa nominata de vereadores. Eu lembro que eu organizei debate entre os pré-candidatos à prefeitura, né? No meu Facebook, na época, no meu Instagram, foram lá no comitê, a gente entregou algumas propostas que o Novo tinha para a cidade, dizendo assim, ó, os pré-candidatos que concordarem com isso vão ter apoio dos filiados do Novo, vão ter nossas palavras de apoio, de confiança e tudo mais. Bom, depois, em 2024, já não tinha mais essa desculpa, né? Então já tinha mais experiência, tinha 2 mandatos, tinha sido já presidente de CCJ, né? Principal comissão da Câmara, tinha relatado orçamento já do município, tinha relatado plano plurianual, então assim, já tinha uma bagagem interessante. E aí eu achei que era a hora, sabe? Eu já estava eleito como deputado estadual, o partido me sondou e eu falei, olha, então vamos para essa candidatura para colocar o Novo no debate público sobre que cidade que nós gostaríamos de viver. Qual é a Porto Alegre que nós achamos que é a Porto Alegre ideal para o cidadão, ou como é que a gente poderia tornar ela melhor? E eu acho que meu papel enquanto candidato foi muito esse, né? Eu não tinha assim, 1/10 do orçamento da campanha dos candidatos que estavam com tempo de TV e rádio. Então, assim, tu pega ali Marido Rosário, Juliana Brizola, Sebastião Melo, a campanha mais barata dos 3 ali, acho que foi 8 milhões de reais. A campanha tinha 500 mil reais. Uma parte desse valor de doações e uma pequena parte que foi recursos que o partido destinou. Então, assim, era Davi contra Golias, né? Então, eu falei, olha, eu vou usar desse espaço da candidatura para tentar apresentar as nossas ideias, né? Tentar me apresentar também e tentar influenciar o que a Maria está apresentando, o que a Juliana está apresentando, o que o Melo estão apresentando. E eu procurei fazer isso, né, também nos debates, contrastando algumas das ideias que eu achava que eram ruins e tentando reforçar aquilo que eu achava que não estava coberto pelos planos de governo deles, né? E acho que foi muito bacana, porque ali a gente tirou algumas coisas importantes, como, por exemplo, né, a viabilização do saneamento básico, a questão do plano diretor mesmo, o compromisso de não aumento de IPTU, que depois até o Sebastião Melo tentou descumprir. E que a gente cobrou, a bancada eleita cobrou isso também. Tivemos ali uma série de questões ligadas, né, à atração de investimentos na cidade, à desburocratização mesmo, os processos de desburocratização, de simplificação de leis e de tributos, de redução de ISS em várias atividades, por aí vai. Então, acho que o legado foi um legado interessante, né? Assim como agora a gente está vendo, né, parceria público-privada para escolas, para alguns equipamentos, adoção de espaços públicos, para tentar qualificar esses espaços, acho que são todas coisas que são muito interessantes. A gente acabou hoje tendo o secretário José Riesgo, né, que é filiado do Novo na Secretaria de Parcerias, está fazendo um excelente trabalho. Também a Júlia Zardo ajudando nessa etapa de plano diretor como secretária adjunta, né, do Germano Bren ali no meio ambiente, e ela é uma arquiteta e urbanista, ou seja, né, são pessoas qualificadas nas posições certas, né, que é o que a gente acredita, né? Eu acho que é assim que o Novo pode contribuir também na política. Então, eu fiquei muito satisfeito, assim, acho que o resultado não veio a eleição, né? Era uma eleição muito difícil, mas eu acho que a gente conseguiu deixar um debate propositivo, né? Tivemos, sim, momentos de confronto ideológico, né? Especialmente por o Novo ter uma posição ideológica muito clara, né? Então, tivemos mais confrontos ali até com a Maria do Rosário, mas tivemos também muitas conversas produtivas, né? Com a própria Maria do Rosário, com a própria Juliana Brizola, com o próprio Melo. Pude criticar o próprio prefeito, dizendo isso aqui tu não fez porque não teve coragem, isso aqui tu não fez porque tu não acredita. Que eu acho que são momentos importantes. O cidadão tem que estar exposto às ideias, a convergência, a divergência, para que ele possa tomar sua decisão e possa depois fiscalizar o político eleito. Eu acho que a gente conseguiu contribuir em alguma medida para isso. E nessa eleição o Novo teve alguns problemas, acabou não conseguindo participar de debates, tempo de TV. Uma futura candidatura 2028,
já foi preparada para que não passe por essas questões novamente ou não? Ou isso depende de terceiros? Não, depende em parte de terceiros, mas não só de terceiros, né? A eleição de 2026 para o Novo, agora de deputados, é uma eleição fundamental, porque o Novo não tinha tempo de TV porque ele não tinha batido a cláusula de barreira na eleição de 2022, que é uma eleição de um número mínimo de deputados. Nessa eleição de 26, nós pretendemos bater essa cláusula de barreira para que o Novo tenha tempo de TV e, com isso, já esteja obrigado a participar de todos os debates, né? O único debate que eu fui cortado, na verdade, foi o da RBS, na véspera da eleição. A emissora decidiu que levaria o debate só com os três candidatos né, que estavam ali nos maiores partidos, né? Embora eu estivesse em todas as pesquisas em quarto e tive pesquisas, inclusive, né, Atlas Intel, Paraná Pesquisas, pontuando acima de 10%, né? O que é, na política, um cenário de bastante viabilidade para uma terceira via, né? Mas na eleição de 28 nós esperamos sim, já estar com mais musculatura, não só em termos de aliança política, conseguir construir com outras alianças, mas também tendo já batido o cláusula de barreira e ter garantido nossa participação em debates e também em tempo de rádio e TV, que fez falta, né? Sim, sim. E no segundo turno, o Partido Novo, e na tua pessoa e dos seus integrantes, acabou apoiando o Melo, certo? Mas, em contrapartida, eu percebi pelas tuas falas assim que existiram também algumas divergências na própria atuação do prefeito em algumas coisas. Eu queria te perguntar o seguinte, qual é a tua opinião sobre o governo Melo, né? E saber exatamente assim quais foram essas divergências ou se tiveram muito mais convergências, né, do que divergências. Bom, primeiro de tudo, assim, né, eu acho que num segundo turno que tu tens Melo e Maria do Rosário, olha, se tivesse o cachorro caramelo, eu ia no cachorro caramelo, né? Então, assim, o Melo até era melhor do que o cachorro caramelo nesse caso. Porque a Maria do Rosário, nada contra a pessoa, né, da Maria, muito antes pelo contrário, né? Acho que a concepção de cidade que o PT tem, as ideias que estavam no plano de governo dela, muitas delas não se sustentavam, na minha opinião, eram coisas ruins para a cidade e que retrocederiam a cidade em muitas das coisas que eu acredito, seja na questão de carga tributária, burocracia, afastar investimentos e por aí vai. Então, fizemos um apoio para o Melo, condicionamos esse apoio a várias das pautas, né? A gente entregou uma lista ali com 10 pautas que para o Novo eram pautas muito importantes, falei algumas delas aqui, confesso que eu não lembro todas as 10 de cabeça, né? Mas tinha questões de transporte público, tinha questões de saneamento, tinha as questões de parcerias, tinha questões de tributação, impostos, redução de impostos, por aí vai. Mas assim, acho que o Sebastião Melo, né, me dou muito bem com ele, né? Ele foi colega, interagiu muito com a bancada do Novo na Assembleia Legislativa, na legislatura passada, que tinha lá o Fábio Osterman e o José Pierzo como deputados, especialmente na frente parlamentar de combate aos privilégios, né? O Melo ele tem também essa verve assim, de confrontar aquilo que é injusto, que está em desacordo com o que a população né, acha razoável, e aí os penduricalhos de outros poderes, né, os aumentos salariais indevidos, muitas vezes, na política também, e outras questões. Então, esse era um aliado legal, assim, combativo nessas pautas. Também é um prefeito que tem muita experiência e conhecimento de cidade, né? Foi vereador várias vezes, conhece bastante Porto Alegre, apesar de não ser porto-alegrense, e tinha um trânsito muito bom. Agora, o Melo ele não é um político de direita, né? O Melo é um político de centro. Então, começa aí a divergência, né? De como é que ele pensa o próprio funcionamento da cidade, né? Não à toa que agora ele teve essa questão de tentar propor o aumento de IPTU, dizendo que era uma justiça tributária. Para mim, justiça tributária é tentar deixar o máximo possível o dinheiro no bolso do cidadão, do trabalhador, e o menos possível no Estado. Porque o Estado é um mau gastador, né? Eu acho que o Estado tem uma função de proteger os direitos da cidadania, do cidadão, garantir o direito de propriedade, garantir o cumprimento dos contratos, garantir o funcionamento da justiça, né? Tem um monopólio do uso da força através das suas polícias, mas ele não é uma instituição sagrada, como se não cometesse erros, como se não fosse composto por pessoas que são falíveis também. Então, ele precisa ser contestado, ele precisa ser vigiado. E, em geral, a concepção do Melo é um pouco diferente da do Novo, né? De acreditar num Estado maior, mais forte, né? mais bem paramentado, né? O Novo é um pouco cético em relação a essa visão. E aí
temos algumas dessas divergências. Outras questões também, a coligação do Melo é uma coligação muito ampla, né? E quando tu tem uma coligação muito ampla, muitos partidos, tu acaba perdendo um pouco da tua identidade também. Tu precisa ceder espaços, tu vai indo, vai fazendo composições, e aquela identidade que tu tem ali, tu acaba perdendo um pouco, né? E fora que segundo mandato, em geral, é muito difícil tu manter ele no mesmo nível que o primeiro mandato. Sim. Né? Então, assim, eu acho que essa segunda gestão do Sebastião Melo, ela não está melhor que a primeira gestão. Tem muitos pontos de atenção importantes. Teve o azar aí também de uma enchente. Acho que, como eu falei, né? Questão de revitalização do centro histórico, quarto distrito, são coisas que estão demorando, muita obra atrasada. Tivemos também... em algumas secretarias, eu enxergo assim, muitas pessoas que não tinham, talvez, a melhor competência para estarem lá. Isso também dificulta acesso a serviços de melhor qualidade por parte da população, e aí troca secretário e fica naquelas de processos que acabam se enrolando. Mas tem ali muitas secretarias com gente boa, qualificada, tem um trabalho que, em geral, a gente tem um alinhamento maior do que o desalinhamento, né? Mas é isso, assim, acho que agora o Melo vai chegar no final do seu segundo mandato e nós temos uma interrogação sobre, né, qual será a sucessão, né? Porque me parece que também ele não formou nenhum sucessor, ele não tem ninguém aí na vitrine. Teremos Felipe Camozato como possível Não sei. futuro prefeito? Não sei, isso aí o tempo dirá, mas eu não sei, né? A minha próxima eleição, estou pré-candidato a deputado federal, estou muito empenhado nessa missão de ajudar a fazer com que o Brasil possa ser restaurado na sua democracia constitucional, né? O que eu quero dizer com isso é que a gente perdeu as estribeiras daquilo que a legislação determina, a Constituição virou um papel basicamente acessório, não se segue mais a Constituição, nem o Supremo Tribunal Federal, que tem a competência de resguardar a Constituição, segue a Constituição, é primeiro a rasgar ela, aí tem um Senado omisso que permite isso. Assim, tá tudo muito bagunçado, né? E a gente, né, o Novo está numa missão de ajudar a fazer com que o Brasil possa retomar, né, o seu rumo democrático, institucional, que é o que a Constituição determinaria e que, infelizmente, nós não vivemos hoje. Felipe, tu és um jovem empreendedor, né, desde o início, e uma das tuas bandeiras foi o empreendedorismo. Eu queria te perguntar o que tu acha da situação do empreendedorismo no Estado e no país, e o que pode ser feito, principalmente se for eleito deputado federal, para qualificar o empreendedorismo no país. O Brasil não é uma questão unicamente de Rio Grande do Sul aqui. O Brasil, ele é um país que tem muitas dificuldades para empreender. Eu inicio pela questão de carga tributária, que é o mais falado, mas também da complexidade tributária. A gente está vendo agora todos os dias notícias de empresas brasileiras que estão indo para o Paraguai. Porque lá no Paraguai, diferentemente do Brasil, tu tem um sem número de diferentes tributos, com várias interpretações de como arrecadá-los e sempre sujeito a ser multado por estar arrecadando errado. O Paraguai é um imposto único, alíquota única, muito claro, simples e uma tarifa menor. Poxa, assim, o empreendedor consegue se dedicar na atividade empresarial, que é essencialmente o quê? O que o empreendedor faz? Resolve o problema do cliente. Essa é a missão do empreendedor. A missão do empreendedor é resolver o problema do cliente. Na medida que o problema é melhor, na medida que o problema é maior, é mais complexo, é mais sofisticado, ele acaba muitas vezes lucrando mais com isso. Esse é o prêmio pelo tamanho da solução. Então, o que a gente vê no Brasil é muitas vezes o empreendedor perdendo tempo em resolver a burocracia do que em atender melhor seu cliente, né? E isso trava muito o desenvolvimento do país. A gente também tem questões muito atravancadas com relação à legislação trabalhista, ambiental, insegurança jurídica tremenda, um cenário macroeconômico muito desafiador, uma taxa de juros, né, de 15%. Olha, esse é o país dos rentistas mesmo, né? É perfeito para quem tem patrimônio. Tu bota o dinheiro no banco, o dinheiro fica lá trabalhando para ti, rende 15% ao ano, um absurdo. Não tem um país desenvolvido que tem essa taxa. Por que tu vai botar isso numa lancheria, num supermercado, num bar, né? numa pet shop, num salão de beleza? Para tirar 15% de margem de lucro não é fácil. Não é fácil. Né? Então tem todo o risco, tem que acordar cedo, dormir tarde, lidar com tudo que é complicação possível para ganhar 15%. Poxa, botar o dinheiro no banco. E isso acaba acontecendo justamente quando a gente vê os investimentos não vindo para o Brasil. Né? E muitos empreendedores deixando
o nosso estado, o nosso país para ir para outros lugares. Então, o caminho que eu vejo, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil, é um caminho onde a gente possa, primeiro, né, conseguir ter responsabilidade fiscal, porque responsabilidade fiscal é, em outras palavras, né, a tua credibilidade como bom pagador. Se tu é um bom pagador, o banco te cobra um juro menor. Então, tu consegue reduzir tua taxa de juros, tua Selic, na medida que tu consegue ter responsabilidade fiscal. A taxa de juros vem abaixo, começa a ficar mais atrativo, tu, em vez de botar o dinheiro no banco, botar numa atividade econômica. Botando uma atividade econômica, tu cria vaga de emprego, tu faz movimentar a roda da economia, tu cria riqueza para a sociedade brasileira, né? Porque se eu vou lá e montar uma padaria, poxa, aumenta a oferta de pão no mercado, tu começa a competir com outras padarias, tu reduz o preço dos alimentos, tu cria vaga de emprego, ou seja, a coisa vai gerando prosperidade, né? Então a gente precisa criar esse ciclo de prosperidade no Brasil. Isso passa por reduzir e simplificar tributos. A reforma tributária faz isso de maneira muito mal feita, porque virou uma colcha de retalhos que vai adicionar complexidade tributária, talvez, em vez de simplificar, e muita disputa judicial ainda vai ter por causa disso. É uma pena. Reforma administrativa para reduzir o tamanho do Estado brasileiro e o custo dele, para poder fazer como ato seguinte, né, redução de imposto, aquele negócio, né? Antes, tu vai ter uma redução do teu salário antes de ter uma redução da tua despesa em casa. Tu vai quebrar, tu vai endividar em banco. Então, tu precisa fazer uma redução do tamanho do gasto do Estado antes de fazer uma redução de impostos. Senão, o Estado vai se endividar mais, vai pro cheque especial. Isso passa por rever esse sem número de ministérios, né? Muitas estatais que não faz o menor sentido o Brasil ainda ter. Não faz sentido o Brasil ter Correios ainda, né? Para que servem os Correios ainda, né? Dependendo da administração, é para fazer campanha política ilegal, caixa 2 e rombo, né, para a gente pagar. O que é esse escândalo do INSS? Roubar velhinho, olha a loucura. Né? Questões como o FGTS. Pô, o FGTS rende menos do que a inflação e a gente faz o trabalhador pagar isso. Porque é o trabalhador que paga, né? É uma ilusão dizer que não, isso é o empregado que paga. Não, o empregado vai lá, paga o salário, ele desconta o FGTS, mas esse dinheiro é do trabalhador. Eu quero que o FGTS seja pago em dinheiro para o trabalhador. E ele escolhe a sua previdência. Inclusive, pode ter uma legislação que diga, tu está obrigado a botar esse percentual em uma previdência. Escolha a sua. Qualquer previdência privada paga muito mais do que a FGTS. O que está fazendo esse dinheiro no FGTS? Está virando dinheiro para o governo circular, para fazer caixa em cima do cidadão. Então, assim, a gente está subtraindo dinheiro da população em vez de estar ajudando ela. Então, tem muitas coisas aí que são coisas que são importantes de serem repensadas no Brasil atual para que a gente possa ter um cenário mais favorável ao empreendedor. Tu já falaste alguma questão no meio dessa tua fala sobre a geração de empregos, né? Que ela converge, né, também no empreendedorismo, mas muitos não têm o seu, vamos dizer, o seu capital para poder montar e acabam dependendo do emprego. Mas, obviamente, se tiver mais empreendedorismo, vai ter mais empregos. O que tu acha que falta para qualificar essa geração de empregos no Estado e no país? E também, se tu tem uma taxa de juros menor, tu consegue ter acesso a capital mais barato. Então, tu consegue pegar empréstimo no banco sem tu virar o endividado master aí, né? Falei do master, não do banco master, né? Que é outro problema, né? Mas, assim... Desculpa, me perdi na tua pergunta. Geração de empregos. Como é que a gente consegue facilitar a geração de empregos, qualificar esses empregos? A situação atual e como é que a gente pode... O que a gente tem hoje, a gente passa, né, por muitas reuniões, muitas audiências, visita muitas cidades e a gente vê muito uma situação atual no Brasil onde tu tem um grande universo de pessoas que hoje deixaram de buscar emprego e estão, às vezes, recebendo uma Bolsa Família, algum tipo de assistência. Muitos não querem, inclusive, arrumar um emprego formal com medo de perder o benefício. E aí tu cresce a informalidade no Brasil e dificulta também a geração de emprego com carteira assinada, né? Eu acho que a gente tinha que revisitar a legislação trabalhista brasileira, tá? A CLT, ela fracassou. Não à toa que agora a gente está tendo debate do fim da escala 6x1. A escala 6x1 nada mais é do que a regra da CLT na Constituição brasileira. Aquilo ali foi pensado por Getúlio Vargas e sua turma. Né? Minha concepção, nem precisaria o Estado estar mexendo em escala. O Estado não tem que se meter em escala de trabalho. Quem tem que dizer que escala quer trabalhar é o trabalhador. É ele e o contratante. E ele pode dizer, quero trabalhar tantas horas na semana, como pode dizer que quero trabalhar tantas horas no dia. Porque eu não faço o contrato por horas trabalhadas. Né? Então, assim, com muito mais flexibilidade. Porque, de fato, tu ficar sujeitando
um trabalhador que quer trabalhar mais horas a não poder, porque a legislação não permite, ou aquele que quer trabalhar menos, tu não deixar o empregador contratar, porque a legislação não permite, é uma estupidez. Não faz sentido, né? E isso é um dos elementos que eu acho que é muito flagrante, assim, que a nossa legislação trabalhista atual ela é tão década de 50, né? O mundo se modernizou, nós estamos vivendo a era das tecnologias, da inteligência artificial, do trabalho flexível, do home office, e a gente ainda tem uma legislação arcaica pra caramba, como se fosse todo mundo industriário, né? Isso precisa ser revisitado e isso mexe diretamente com geração de emprego, com remuneração de qualidade para o profissional. E eu não tenho visto atualmente assim debates mais aprofundados e qualificados sobre o tema, tá? Eu acho que o próprio debate da escala 6x1 é um debate muito superficial e muito mal feito, tá? Porque, de novo, tu está mexendo só na escala que o Estado vai estar regulando. Não é esse o ponto, né? O Estado não tem que se meter se a escala é 5x2, se é 4x3, se é 6x1. O Estado tem que dizer o seguinte, olha, nós temos que ter algumas garantias mínimas para proteger o trabalhador e dentro dessas garantias mínimas há de se ter um livre acordo entre as partes e que seja respeitado esse contrato. É isso. Eu lembro que eu trabalhei, logo no início da faculdade, eu tive a oportunidade de pegar as férias de verão e participar de um programa de trabalho nos Estados Unidos. Isso foi lá no 2006, 2007. Aí eu fui para o estado do Colorado e trabalhei como cozinheiro num hotel lá. A minha escala, eu defini a minha escala. O meu chefe na época dizia assim, olha, eu te quero aqui pelo menos 4 dias na semana. Quanto tu quer trabalhar? Eu falei para ele, me bota em tudo possível, porque eu ganhava valor de dólar por hora e toda hora a mais do que aquele contrato que eu tinha assinado, que era o contrato base de 4 dias, eu ganhava 50% a mais do valor da hora. Então, para mim, era super negócio. Resumo da história, naquela época, por meu interesse, eu trabalhei no Natal, trabalhei no Ano Novo, forrei os bolsos e pude pagar a minha própria viagem com o dinheiro que ganhei lá, ainda comprei umas roupas. Mas essa liberdade a gente não permite para o trabalhador brasileiro. A gente não permite isso, né? E isso é muito ruim. A gente acaba ficando muito refém dessa legislação, dessa burocracia e tem o Estado como uma espécie de sugador dos rendimentos da empresa e do trabalhador. Né? Porque ele é o sócio oculto, né? O Estado fica ali. A empresa desembolsa R$3.000 para pagar o funcionário, no bolso do funcionário cai em torno de 1.800, os outros 1.200 vai para o governo. Desses 1.200 vai para o governo, uma partezinha FGTS, uma partezinha INSS, e INSS, se não for roubado, não vai render também. Então, assim, poxa, por que não tem que disruptar esse sistema? Mudar a lógica do sistema. É muito melhor que esses 13 mil que estão saindo do bolso da empresa, em vez de virar 1.800 no bolso do trabalhador, poxa, vire os 3 mil no bolso do trabalhador. Dá autonomia para ele poder fazer as contratações que ele quiser, de plano de previdência privada, de garantias e tudo mais. Se tu acha que ele não vai fazer isso por alguma irresponsabilidade dele, então bota alguma garantia na legislação de que ele precisa ter alguma contratação de plano. Já existe isso em vários países. Olha, tu tem aqui, né, tem muitos países europeus que fazem isso, né? Tu vai receber teu salário, tu precisa optar por algum desses planos de previdência ou de seguro e tudo mais, para poder fazer o recebimento integral dos teus valores. Aí o cara opta. A gente nem essa liberdade de escolha dá. E, Felipe, vamos falar um pouquinho sobre o teu mandato como deputado. Tu quer mais uma água? Eu quero. Eu peço para ele aqui no... Qual foi a tua grande realização, assim, tua maior conquista como deputado estadual? Olha, eu acho que na Assembleia Legislativa nós tivemos, primeiro, né, alguns embates bastante fortes com relação a aumentos de ICMS tentados pelo governador Eduardo Leite, e que nós felizmente vencemos. No que nós fomos derrotados, a enchente entrou e acabou ele revogando os decretos que ele tinha feito de tributar mais cesta básica. Tivemos alguns avanços importantes também em leis como a PEC das ferrovias estaduais, que é basicamente uma desburocratização para investimentos em ferrovia no estado, coisa que a gente não faz há muitos anos, e não ter ferrovia no Rio Grande do Sul é muito grave para o Rio Grande do Sul, porque tudo que a gente produz aqui é muito mais caro, porque tu traz matéria-prima lá de cima. Se tu tem porco ou galinha ali, tu tem um aviário, tu traz o milho lá do Centro-Oeste, vem por caminhão até o Vale do Taquari para alimentar frango, porco. Tu abate isso aí, transforma em proteína e tu manda por caminhão para São Paulo, que é o maior centro de consumo. Olha a loucura, olha o tanto de combustível que vai, o tanto de emissão de gás que vai, o custo de hora de motorista, o custo de peça, manutenção.
É uma loucura. País continental que nem o Brasil trabalha com ferrovia. Muito mais barato, eficiente, tudo mais. Isso faz com que o Rio Grande do Sul perca muitos investimentos, inclusive, porque a gente acaba vendo, seja o setor da proteína animal, seja a indústria, seja mesmo o agronegócio, a gente vê cada vez mais migrando. Santa Catarina, Paraná, subindo, Mato Grosso, tudo mais. Outras questões também que a gente tem trabalhado ali é de levar para cada vez mais municípios o programa do Estado, que é o Tudo Fácil Empresas. O que é o Tudo Fácil Empresas? É basicamente a ideia de fazer a abertura de empresas de maneira simplificada, digital, gratuita, em até 4 horas. E isso tem cada vez mais municípios aderindo, né? Eu sou presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Desburocratização na Assembleia e a gente tem ajudado a divulgar esse programa, facilitar para que os prefeitos possam adentrar nele e fazer com que as suas prefeituras possam ter esse processo simplificado. Tivemos muitos debates também sobre o tema da atração de investimentos para o Estado, né? E tentar reter essa mão de obra. Agora, mais recentemente, também falamos como forma de retenção dessa mão de obra sobre os problemas da educação no Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu identifiquei lá que o governo vem facilitando a aprovação de alunos, mesmo sem os alunos estarem aprendendo na rede pública estadual. Isso é um problema. Nós estamos fraudando o futuro dessas crianças, né? Vão se tornar pessoas, muitas vezes, com dificuldade de ler e interpretar um texto, de ter um futuro profissional de mais sucesso e, com isso, comprometer a renda familiar. Então, são coisas que a gente tem trabalhado, assim, e aí no conjunto, eu colocaria assim, né, o nosso mandato, ele trabalha para fazer com que o Rio Grande do Sul volte a atrair as pessoas, fazer com que as pessoas queiram morar aqui e possam morar aqui com mais qualidade de vida. E agora, como deputado, como é que está a tua relação com o governo Leite? Qual é a tua opinião sobre o governo Leite? O governo Leite, no segundo mandato, ele é um governo publicitário. Assim, um governo publicitário. Aliás, bate recordes, inclusive, em publicidade também. Obrigado. É um governo que, no primeiro mandato, fez reformas, tiveram ali privatizações, concessões e tudo mais. E agora, no segundo mandato, virou um populismo, assim, na minha opinião, muito prejudicial para o Estado. Minha área de formação, eu tinha falado antes, que é administração, e eu fiz uma especialização em finanças pela URGS, né? E quando a gente olha para as finanças do Estado do Rio Grande do Sul, a gente vê um horizonte de muita preocupação, porque passado o governo Eduardo Leite, o próximo governador vai ter dificuldade financeira para pagar as contas. Volta a ter que pagar a dívida com o governo federal, voltam a ter uma série de despesas que são obrigatórias e a gente não tem garantia de que vai ter dinheiro para isso. E aí começa a vir aquele fantasminha, né, do atraso de salários para servidores, de calote com fornecedores e tudo mais. Isso é muito problemático. Isso mostra um governo que disse que pagou as contas e botou o Estado no azul, mas que não resolveu isso. Na verdade, ele só botou as contas da gestão dele. Não está deixando legado. E aí, quando a gente olha para todas essas variáveis que podem fazer com que o Estado possa crescer, ter prosperidade de maneira sustentável, e a gente não vê elas muito presentes. Por exemplo, o caso da educação. A gente está formando, né, jovens com capacidade de inovar, criar, ter melhor renda, ter um futuro melhor, mais próspero. Olha, na rede pública, infelizmente, não é o que parece. Ao mesmo tempo, a gente está sendo um Estado que está conseguindo atrair grandes investimentos, né? Nossa malha rodoviária melhorou. Olha, muito pouco melhorou. A avaliação recente das federações de transporte mostram que a maior parte da malha do Rio Grande do Sul ela é enquadrada de regular a ruim, né? No tema das ferrovias, a gente segue sem ligação ferroviária com o resto do país. É um tema que deveria estar no topo da mesa do governador, junto ao governo federal, pensar em investimentos para conectar essa malha ferroviária. Também na hidroviária, nós temos aí uma dificuldade enorme com o manancial hidroviário. O Rio Grande do Sul é o segundo estado que mais tem potencial hidrológico para poder usar a navegação como meio de transporte, paridando só para o Amazonas, e a gente não usa. A gente tem boa parte dos rios aqui não navegáveis, inclusive. Um porto só, um aeroporto com embarque de carga internacional. Ou seja, a gente está muito trancafiado, né? E isso não me parece que são coisas que o governador ajudou a resolver, né? Acho que ele se omitiu de muitos desses debates e acabou entrando em debates muito ruins, né? Foi lá, tentou comprar jatinho com dinheiro do Fundo da Reconstrução, vai construir quadra de beach tênis no Palácio de Férias em Canela. Palácio de Férias, tinha que ter vendido esse negócio, entendeu? Não tem que ter Palácio de Férias, né? Aí se meteu a pegar e comprar uniforme para a rede estudantil da Escola Pública Estadual, que nem sequer pediu uniforme, estavam pedindo ar-condicionado e ventilador, porque as aulas no verão são inviáveis, os alunos não aprendem, não conseguem ficar concentrando por causa do calor.
Então, assim, tem vários elementos. Na segurança pública, efetivamente, tivemos melhora, né? Não vou também ser aquele que só faz tempestade, né? E só fala mal. Teve melhores em questões da segurança pública. Então, acho que assim, é um governo muito razoável, muito marqueteiro, né? Agora estou vendo outdoor pelas estradas, dizendo o menor ICMS do Brasil. Foi graças à Assembleia, que não aprovou os aumentos que ele quis. Né? Então, assim, resolvemos as contas? Não resolveu. Em 2027, 2028, voltaremos a ter desafio fiscal no Estado. Então, eu espero, né, que o Rio Grande do Sul tenha condições de amadurecer esse debate sobre quais são os gargalos de desenvolvimento do Estado, a gente possa ter uma agenda de desenvolvimento econômico e prosperidade para a população gaúcha, para atrair quem foi embora e para que quem fique aqui possa ter mais sucesso profissional e pense, não, aqui é o lugar que eu quero viver com a minha família, que eu quero ficar. E muita gente que vem de fora diz isso. Né? Tem alguns amigos que são paulistas, baianos, que adoram morar aqui, são apaixonados pelo Rio Grande do Sul, dizem, nossa, aqui o povo é gentil, é cordial, a cultura é muito rica, a comida é boa, o custo de vida é acessível, né? Quando comparado a São Paulo, por exemplo, né? Adoram morar aqui. E dizem assim, e vocês se divulgam mal. Então também é um ponto aí que eu acho que a gente pode fazer melhor. Legal. E como é que é a tua relação com a esquerda? Tu deve ter alguns embates na Câmara na época como vereador, agora como deputado. Eu tenho uma relação muito tranquila, assim, tá? Eu vejo o seguinte, eu represento um segmento da população gaúcha que acredita nas ideias que eu defendo. Eu não represento os 100% dos gaúchos. No parlamento é isso. A Assembleia Legislativa, assim como a Câmara de Vereadores, ela é uma representação da sociedade gaúcha, com as suas pequenas parcelinhas, né? Então, cada deputado tem as suas pautas e tem a sua legitimidade para aquelas pautas, porque existe uma parcela da população que acredita naquelas ideias. Então, a minha função ali é ser um interlocutor daquele segmento da população que acredita nessa visão que eu tenho de mundo. E por ser um interlocutor, se eu não tenho capacidade de conversar com alguém que tem uma visão de mundo diferente, eu não deveria nem estar lá. Né? O parlamento, acima de tudo, não é só para votar leis, né? Ele é o lugar de falar, de debater. Então, sim, nós temos debates acalorados, eu tenho uma posição ideológica muito clara, eu faço debate quente mesmo nos argumentos, nas ideias. Eu não debato pessoas. Tenho uma relação muito tranquila e assim, muito amistosa, inclusive, né, com pessoas do PCdoB, do PSOL, do PT, assim como do PP, do PL, do PSDB, do PSD, do MDB. Sim, eu não enxergo ali inimigos, né? São colegas de trabalho com uma função diferente da minha, porque representam uma fatia diferente da população, ou melhor, que pensa diferente do que a fatia que me elegeu. Então, assim, eu gosto dos debates, eu acho que os debates nos enriquecem sempre, acho que o Brasil ele está amadurecendo, inclusive, sobre isso, né? Acho que, em geral, a gente tem uma incapacidade de debater, de ouvir contraponto, a gente se magoa, leva o pessoal, sabe? Acho que isso é ruim, acho que o debate ele é saudável, inclusive para a gente poder ser contrastado com as nossas incoerências e ser chamado a entender qual é a melhor ideia naquele momento, né? Qual é a melhor solução para aquela determinada situação. E ninguém é senhor da razão, né? Então, eventualmente a gente está certo, eventualmente a gente está errado. E vai ser através de um debate franco, aberto e honesto que a gente vai, muitas vezes, chegar nessa conclusão. E eu me proponho esse debate franco, honesto e posicionado. Né? Eu acho que esse negócio de ficar omitindo posição, ficar se ensaboando, mas acho que é ruim também. Acho que omite do cidadão também o que tu acredita. Né? Então, eu tento ser o mais claro possível sobre as minhas posições e tento deixá-las também no debate público de maneira muito, muito claras, assim. Eu acho engraçado também que a rede social ela prejudica um pouco isso, né? Vocês sabem muito bem disso, né? Porque se eu vou lá e falo assim, olha só, tem um projeto de lei novo aqui que vai facilitar, sei lá, a adoção de pets. Assim, ninguém vai dar muita bola, né? Agora, se eu vou na tribuna e dizer assim, o PT fez isso aqui, chuva de like, né? A mesma coisa, o contrário, né? Às vezes vai lá, né? Vai a Luciana, vai o Matheus Gomes, o Hadi, e aí vão lá gravar um vídeo, não, porque o novo e tal, pô, chuva de like, né? E tu vai ver, assim, se tu pega o debate como um todo, muitas vezes teve uma conversa produtiva, teve pontos mais tensos, assim, mas teve divergência, convergência e tudo mais. Então, assim, a rede social faz parecer também que a gente muitas vezes é mais raivoso e que a gente não fala com as outras pessoas, tal, porque as pessoas acabam consumindo mais a lacração do que o conteúdo, né? Mas no dia a dia, eu sou muito tranquilo, muito... que nem a gente tá batendo um papo aqui, sim, né? Eu lembro de uma... E isso eu falo assim, às vezes eu entendo, inclusive o meu eleitor diz assim, o Camusato estava tomando um café com a Luciana Genro, que história é essa? Né? Assim, eu tenho minhas divergências com a Luciana,
A gente somos completamente opositores em visão de mundo. Mas isso não faz com que eu não possa conversar, né? Mas às vezes a gente vê isso, assim, o cidadão pega e diz assim, não, mas Camozata então é um traidor porque eu vi que ele estava conversando com fulano do PT, né? Agora eu estou na CPI dos pedágios lá, sou vice-presidente da CPI dos pedágios. O presidente é o Paparico Bach, do PL, e o relator é o Miguel Rosseto, ex-vice-governador, ex-ministro, né, da Dilma, um petista raiz. Eu me dou muito bem com o Rosseto, né? Acho que é um excelente parlamentar para o seu segmento, né? Para o seu público. Diverge pra caramba da visão de mundo dele. Mas a gente tem uma relação muito amigável, né? Respeitosa, né? Assim como outros que a gente tive embates. Eu acho legal, por exemplo, o rádio. O rádio é muito midiático também, né? Tem muito esse negócio da rede social, é bom de rede social. Aí tem vezes que ele vai lá e posta os cortes lá. Pá, rádio detonou o Camozado no debate. Na minha rede social tá o corte que eu detonei o rádio debate. Aí fica as duas torcidas assim, nah, toda vez que tu vai no debate do rádio, tu amassa ele, ou vice-versa, ele te amassa. Tá? E tu vai ver, na verdade, a gente vai lá e às vezes se provoca, não vai falar sobre isso, né? Eu vou subir lá, vou te dar um pau, hein? Aí o cara vai, sabe, e essa provocação é saudável, isso é parte do parlamento, né? E eu acho que é aquilo que eu falei antes, o Brasil tá amadurecendo no confronto de ideias. E isso é bom. Democracia silenciosa na democracia. A democracia pressupõe barulho. Com ordem, com respeito, cordialmente, mas barulho. Porque senão não é democracia. E nessa visão aí, agora me veio tu acredita que Lula e Bolsonaro sentariam na mesma mesa e conversariam dessa forma, assim? Sim. Aliás, como é que foi o debate presidencial do Lula e Bolsonaro? Não teve momentos, inclusive, um fez piada com o outro no debate. Sim. Teve, né? Sim. Provocações, alfinetadas. O parlamento é isso também. É diferente de, assim, vou lá comer um churrasco com o Lula. Não iria, né? Não saio para ter uma agenda social, né? Amigo e tudo mais. É diferente, né? Tenho minhas amizades e tudo mais. Mas, assim, no ambiente de trabalho, né? No debate público, eu acho que o respeito, essa tolerância, essa capacidade de fazer o debate de divergências, assim, ele é fundamental. Tu falou ali que tá amadurecendo essa questão política da conversa entre as direita e esquerda, mas a gente ainda vê crescendo muito e preponderante na política o extremismo. Eu te pergunto o seguinte, o extremismo ele é um mal para a política? Sinceramente, eu discordo, tá? Dessa interpretação do extremismo brasileiro, assim, de maneira geral, assim. Claro que existem opiniões extremas, posições políticas extremas, né? A esquerda, a direita. Eu, particularmente, acho inconcebível nós termos um partido comunista brasileiro. O comunismo, para mim, é um fracasso absoluto, já mostrou que é um fracasso e, portanto, não faz o menor sentido. Mas tem lá sua representação política e tudo mais. Assim como um comunista vai dizer que não tolera que exista o bolsonarismo. Enfim. Agora, quando a gente olha para o que seria o extremismo político, né? Acho que o extremismo político hoje no Brasil está reservado a polos muito pouco expressivos no debate público, que é aquelas lideranças que são incapazes de conviver e de aceitar alguém que pensa diferente. Que querem, na verdade, que essa pessoa seja presa, eliminada, expurgada. Isso eu não vejo de maneira tão forte, tá? No dia a dia do debate público, tá? Eu vejo, sim, posições mais aguerridas, convicções ideológicas mais fortes, mas eu acho que esse extremismo, se fosse tão extremista assim, eu acho que a gente veria mais casos, sabe, de atentados, assassinatos, coisas que a gente acaba vendo, às vezes, em outros lugares, né, do mundo, né? Não que não haja extremismo, como eu falei, mas eu acho que às vezes a gente pega e diz assim, não, porque a polarização ela é um grande mal no Brasil. Eu acho que não é a polarização que é o grande mal, eu acho que é essa imaturidade do brasileiro de aceitar a opinião divergente que acaba sendo mal, sabe? Porque a polarização ela faz parte da democracia. Não existe democracia se não houver polos distintos de opinião. E eles vão se enfrentar. Porque se eles não se enfrentarem, não é democracia. Significa que não tem liberdade para o enfrentamento da ideia. Agora, quando tu sai do debate, do enfrentamento da ideia, se torna para o enfrentamento físico, bom, aí sim tu não pode tolerar. Isso realmente seria o ato extremista, quando a violência ocupa o espaço do debate, né? E isso, acho que o Brasil teve alguns episódios que são tristes e lamentáveis, né? Tivemos, vamos falar aí da facada do Bolsonaro,
da assassinada Marielle Franco, né, para pegar um de cada lado do espectro aí. Isso é absolutamente repugnante, lamentável, não pode existir. Mas eu acho que para um país de 210 milhões de habitantes que no Brasil, ainda são coisas muito isoladas comparado com outros países continentais que acabam vendo muito mais assassinatos, atentados e movimentos muito mais violentos, né? Até mesmo agora na Europa a gente está vendo, né, grandes grupos ora ali fascistas, antifascistas, neonazistas, esses embates culturais de imigrantes que saem com um pedaço de pau, pedra, faca e saem matando as pessoas, que foi aquela mulher assassinada no metrô, né? Isso foi nos Estados Unidos, né? Porque era uma mulher branca, então, né? O cara se sentiu no jeito, mas sei lá, então isso no Brasil, felizmente, nós não vemos nessa mesma intensidade. O Novo já escolheu ao lado de quem vai estar no estado e no país? Nós estamos em uma aliança aqui no estado com o Zuco para governo do estado, né? O Zuco é pré-candidato a governador, Marcel Van Hatten é pré-candidato ao Senado, o Sanderson junto com ele pré-candidato ao Senado, e no país nós temos o pré-candidato à presidência, que é o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, né? O Zema que também, assim como eu, tem uma trajetória no setor privado, acabou vindo para a política naquela eleição de 2018, se elegeu governador, foi uma grande surpresa, se reelegeu em primeiro turno com uma grande votação, está com uma aprovação muito grande também lá em Minas. Um mandato muito técnico, muito né, com secretariado técnico e tudo mais, e nosso pré-candidato. Agora, tem uma grande incógnita para essa eleição vai ser uma eleição polarizada. De um lado, ao que tudo indica, vai ter Lula, e do outro lado vai ter o candidato antítese do Lula. Se vai ser o Flávio, se vai ser o Ratinho, se vai ser o Zema, se vai ser o Caiado, o Tarcísio, enfim, isso parece que ainda está meio incógnita. Cada vez mais o Flávio está se consolidando, né, como um candidato antagonista disso. E nesse meio, o que eu sinto, né, palpite agora, não sei dizer assim, mas o Novo tem uma missão muito grande de ajudar a fazer com que exista uma união, né, da direita, ou da centro-direita, para tentar vencer o PT e a sua turma para conseguir fazer com que o Brasil volte a andar nos trilhos. Para a gente finalizar rapidinho, a tua opinião sobre o governo Lula? Tragédia, né? O governo Lula é aquilo que aonde não se espera nada, não sai nada mesmo, né? Um sujeito descondenado, os maiores escândalos de corrupção da história do país nas suas costas. Já teve mensalão, que é compra de voto com dinheiro público no parlamento. Isso é golpe que chama. Aí depois teve Petrolão. Assim, agora roubaram velhinhos no INSS. Escândalo do Banco Master. Tenta livrar a cara ali, mas já teve os encontros. Os ministros supremos que ele indica são todos amigos, aliados políticos, mas ele descredibilizou o Supremo Tribunal Federal. O STF no Brasil virou um braço político da presidência. Isso também é democracia, melhor, é regime de exceção e não democracia. Se excepcionalizou a Constituição para fazer julgamento conforme conveniência política eleitoral. Isso, na minha opinião, é golpe também. É ruptura institucional. Então, assim, é uma tragédia. Do ponto de vista econômico, é outra tragédia. Toda semana é aumento de taxa, aumento de imposto. O fiscal, né, a responsabilidade fiscal inexiste nesse governo. Querem sempre gastar mais. É um monte de sinalização política só. Querem fazer só sinalização de virtude. Agora, essa semana, né, um monte de parlamentar de esquerda veio aí para dizer um manifesto contra o feminicídio. Poucos meses atrás estavam votando redução de progressão de pena para homicidas, para agressores, para quem é reincidente, para acabar com saidinha, para acabar com essas facilidades, aumentar a pena desses caras. Essas mesmas deputadas aí do PT e da turma delas que eram contra o feminicídio, foram tudo contra. Então, assim, é só sinalização de virtude. Olha, nosso gesto aqui e tudo mais. Então, assim, é um governo que eu acho que é uma tragédia e que, por isso, precisa acabar. Precisa acabar. Porque está acabando com a democracia brasileira. Aliás, já acabou com a democracia brasileira. Fez com que a gente tivesse a maior crise institucional nos poderes, né, desde a redemocratização. Eu acho que o próprio ministro Dias Toffoli, né, se o Brasil fosse minimamente decente, já estaria preso. Não sei nem se vai ser empichado, deveria, mas acho que já estaria preso. O Alexandre de Moraes também já teria sido empichado por abuso de poder e de autoridade. São inquéritos completamente ilegais. A própria prisão do Bolsonaro é uma prisão ilegal, mal fundamentada. Embora eu possa ter minhas críticas ao presidente, possa não gostar do Bolsonaro e tudo mais, eu sei que tem muita gente que não gosta, né? A questão é ter que seguir a lei. Se não seguir a lei com o Bolsonaro, não pode seguir a lei com... Então,
ter o candidato depois, né? Então, assim, virou uma distopia. Virou uma distopia. Por isso que precisa acabar esse governo aí. E eu vou trabalhar para ajudar a fazer com que o Brasil seja resgatado para a democracia que merece ser, para um rumo de prosperidade que merece ter. E por isso que também eu sou pré-candidato a deputado federal, para ajudar a votar, né, no Congresso Nacional por isso e ajudar a defender o Brasil de mais absurdos retrocessos do PT e de seus aliados. Deputado, muito obrigado. Esse foi o deputado estadual Felipe Camozzato, esteve aqui conversando com a gente sobre vários assuntos da cidade, do estado e do país. Agradeço a presença e sigam Porto Alegre Oficial. Aqui teremos debates, teremos conversas com os candidatos aqui do estado e também de Porto Alegre. Um forte abraço.